Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no 17º Congresso do Minas Petro tem um stand que eu achei simplesmente incrível, por conta de uma novidade que eu quero mostrar para vocês. É o stand do Pontua X, que é um programa de fidelidade fantástico que tem algumas novidades para o mercado. Para falar sobre isso, eu vou trazer aqui o Yuri do Pontua X para poder comentar como que funciona essa novidade que eu achei incrível e como que isso pode favorecer aos revendedores que de repente contam com esse sistema no seu posto de combustíveis e até para o próprio usuário, que também pode ter facilidades na hora de pagar no o seu consumo dentro dos postos. Então, Yuri, qual que é o que é o Pontua X e qual que é esse diferencial que eu achei tão incrível que eu queria que você falasse um pouco sobre ele, tá? Fica à vontade. Legal. Jonathan, primeiramente, obrigado por estar visitando nosso stand. A gente tem um aplicativo que a gente entende que o modelo tradicional dos aplicativos não funcionava muito bem, que é um sistema de cashback. A gente entende que o consumidor, quando ele está parado no posto de combustível, a gente tem que trabalhar para maximizar o consumo dele ali naquele momento. Então, quando você trabalha com cashback, uma das coisas que deixava a gente mais triste é que o consumidor parava e ele falava, coloca R$ 200. E a gente, o dono do posto tinha que dar R$ 10 para ele poder ir embora, sendo que ele queria consumir os R$ 200. Então, o que a gente fez? A gente hoje é a única empresa de aplicativo de fidelidade para posto que tem uma integração completa com a bomba. Então, como funciona? Pelo celular, o próprio usuário consegue programar a bomba e o abastecimento. Então, aquele cashback de 10, R$ 20 que às vezes os postos dão, né? A gente volta isso para o posto em formato de novo consumo. Então, ao invés de dar os R$ 10 de desconto, a gente tem a tecnologia de trocar o preço daquele abastecimento. Então, o consumidor, ele começa a entender que se ele abastecer 10 litros, ele vai ter 10 litros vezes os 5 centavos, 10 centavos, 2 centavos de desconto. Se ele colocar 30 litros, ele vai ter um desconto maior, porque ele colocou uma quantidade maior. Então, com isso, a gente eleva o ticket médio do consumo dentro daquele posto. Entendi, ele percebe que quanto mais ele coloca, mais ele economiza. Aquela questão de estimular o consumo, ele é estimulado a colocar mais para ter mais desconto. Exatamente, a gente até brinca internamente, é um consumo de atacarejo, né? Então ele tem um preço diferenciado porque ele está colocando uma quantidade maior de combustível. Então essa é a nossa ideia. E aí junto a isso, a gente cria um aplicativo que é personalizado. Então ele vai com a cara, com a logo, com as cores do posto. Que isso também era uma dor nossa, né? A gente vê que a gente precisava fortalecer o dono do posto para que tivesse a marca visível. Uma pesquisa que a gente fez mostrava que em torno de 15 a 20% só dos consumidores que estavam presentes no posto sabiam o nome do posto que estava abastecendo. Então, na pesquisa, ele estava dentro do posto e falava, você sabe qual que é o nome do posto que você está abastecendo? A maioria não sabia. Então, 15% só? Só 15%. Isso é muito pouco, ou seja, a marca do revendedor não está sendo valorizada, né? Exatamente. Então, esse foi o intuito da gente criar o aplicativo personalizado e aí a gente trouxe essa grande novidade, que é essa integração completa com a bomba. Então, se o cliente ele é o posto Rocha, vai aparecer o aplicativo Pontua Rocha, ou então Fideliza Rocha. Exatamente. E com as regras, todo o sistema de pontuação definido por ele. E além disso, né, além desse desconto que a gente comentou da integração com a bomba, a gente trabalha com o ecossistema do posto. Então ele pode acumular pontos, trocar na loja de conveniência, num parceiro externo. Então a gente cria um ecossistema para que a gente até brinca, né? É o ciclo virtuoso. É para que o consumo gire em torno dentro daquele posto. Porque hoje a gente sabe que os postos, inclusive, estão transformando. Hoje, o posto de combustível está virando um posto de serviço. Então, ali a gente só não tem um posto, a gente tem N serviços ali naquele ecossistema e que a gente quer fortalecer. Muito legal. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sim. O que esse carro está fazendo aqui e o que essas marcas aqui embaixo tem a ver com o Pontua X? Eu não entendi isso direito. Me explica aí. Legal, bacana. A Stellantis hoje é a segunda maior montadora do mundo e ela tem um aplicativo de mobilidade chamado Kart. Desculpa, montadora de? Montadora de veículos. Sim. Então hoje ela é a segunda maior montadora do mundo. Hoje no Brasil a gente tem as principais marcas, que é a Ram, Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën. Então são as 5 principais marcas que a gente tem no Brasil. E ela quer criar uma experiência para aquele usuário, para que ele consiga consumir sem sair do carro. Então, consumir e pagar. Então, eles estão associados a grandes nomes, como McDonald's, como Sem Parar, e eles procuraram a gente para ser o parceiro deles para o segmento de combustível. Então, o que eles querem? Que o consumidor ele possa, por dentro do carro, encontrar um posto. E que posto é esse? Os postos são clientes nossos. Então, quem é cliente nosso, a partir de agora aparece nesse aplicativo, que é o aplicativo oficial da Stellantis. Eu entendi bem. Então vamos supor que de repente eu passo a ser Pontua X, exemplo. Sim. Então, dentro desse aplicativo, ou seja, no multimídia do carro, quando eu vou procurar um posto de combustíveis que eu possa pontuar, que eu possa de repente ter essa pontuação, já vai aparecer ali o meu posto de combustíveis, o mapa do meu cliente, é isso mesmo? Isso, exatamente. Vai aparecer inclusive os serviços que tem lá dentro,
o cliente por dentro da multimídia vai traçar uma rota até o posto. Quando ele chega no posto, ele vai programar a bomba que ele quer abastecer, então não é simplesmente chegar, parar e abastecer. Por dentro da central multimídia ele fala, olha, eu quero abastecer gasolina comum R$100. Na hora que o frentista tentar, por exemplo, às vezes acontece algum erro, né? O frentista tentou ligar o bico do diesel que está dentro daquela mesma bomba. A bomba não responde, por quê? Porque o comando do carro foi direto para a bomba, pré-programando a bomba. Ou então se o frentista acidentalmente falar, não, eu ouvi que era R$200, ele foi lá programou R$200, só que ele programou 100, vai respeitar o que foi configurado no carro. Então vem a pergunta, vamos supor que o cliente de repente tem um carro a diesel. Já ouviu falar o pessoal que de repente confunde combustível, né? É um carro a diesel, coloca gasolina. Aí vem então com isso acabou, porque o próprio cliente vai falar assim, eu quero colocar R$100, diesel S10 comum, diesel S10 aditivado, programa, e a bomba vai respeitar o equipamento, ou seja, quem manda no abastecimento passa a ser o cliente, é isso mesmo? Exatamente, tanto que a gente fala que a partir do momento que usa nosso aplicativo, a gente fala para o consumidor final você está no controle. Por quê? Porque realmente você controla a bomba. Esse próprio carro que está aqui, ele tem versão diesel e tem versão gasolina. Então é muito comum acontecer no posto. Você chega para abastecer, se você não fala qual que é, o frentista pode assumir que é um combustível diferente e acaba trazendo prejuízo para o consumidor e para o posto, que é o que a gente que é o que a gente evita. E ainda ao final a gente permite que o pagamento seja realizado por dentro da própria central multimídia, sem necessidade de nenhum equipamento físico, né? A gente tem um Pix que ele pode fazer o pagamento ali diretamente. Ao final ele ainda consegue avaliar o posto e o frentista. Então quando ele avalia o posto e o frentista, chega essa notificação lá para o dono do posto para ele poder acompanhar como é que está o histórico do frentista, como é que está o histórico do posto. Então a gente traz essa interação. Só para a gente poder ilustrar agora, tá? Que você de casa, você que vai assistir no celular, de casa, vai conseguir agora acompanhar como que funciona o processo de abastecimento. Vamos lá, eu sou um usuário final. Sim. Esquece posto agora, eu sou o cliente. Sim. Peguei esse carro, vou abastecer usando o Pontua X dentro de um carro montado por Stellantis, que eu já vim de fábrica já com esse sistema já implantado, digamos assim. Como que eu faço? Como é que eu vou abastecer agora? Eu cheguei, primeiro, entendi, escolhi o posto GPS, sim, cheguei, e agora, o que eu faço? Vamos no carro para te mostrar? Na central multimídia vai ter a opção do kart, no qual vai aparecer a opção de abastecimento. Então o consumidor vai abastecer. Na hora de abastecer, vai mostrar quais são os postos mais próximos. Então, como aqui a gente está no evento, a gente tem um posto Pontua X. Então a gente vai abastecer no ponto Pontua X. A gente tem a opção de dirigir até esse posto, então ele vai criar uma rota para a gente poder chegar lá. Como a gente já está no posto, então a gente vem abastecer. No abastecer, ele vai informar qual que é o código da bomba que ele está parado. Código 007 28 50. Então ele vai identificar. Então essa bomba, ela tem etanol. Se ela tivesse outros produtos aqui, apareceria, né? Então só etanol. Então a gente vai informar que a gente quer abastecer etanol. Vamos continuar. Nesse momento agora, ele está lá reservando a bomba. Desligou a bomba, mostra pra gente qual foi o valor que deu, automaticamente já gerou um código de Pix. Ele vai ler o Pix, o pagamento foi realizado com Pix, automaticamente já vai mostrar para ele o histórico, e aqui nesse momento a gente pode acessar o histórico de abastecimento que foi realizado utilizando o veículo. Olha, sinceramente eu achei incrível essa questão da facilidade, do poder do cliente fazer o pagamento, fazer todo o serviço por dentro do veículo. Eu estou meio embasbacado com o que vocês conseguiram fazer. Parabéns, Yuri, realmente pelo sucesso. Obrigado, João. Está tendo alguma condição especial aqui na feira para quem visitar aqui? Sim, com certeza. Para os clientes que nos visitarem no stand e preencher o formulário conosco, a gente vai ter uma condição especial até semana que vem. A gente faz um pedido, tá? Para quem for cliente de Soluções Rocha, a gente tem uma empresa de consultoria ambiental e segurança do trabalho no Norte Mineiro. Alguns não puderam vir até aqui. A gente consegue segurar esse mesmo preço de feira até terça-feira, que é o tempo de editar vídeo, mandar para o pessoal, pode ser? Consegue sim, vamos segurar para os clientes do Jonathan, tá? Fechado. Manda o cadastro pra gente, eu encaminho o cadastro pro pessoal do Pontua X para eles poderem fechar com vocês por lá, tá? Yuri, parabéns pelo material, parabéns para a equipe do Pontua X. Eu achei, assim, muito inovador essa questão do empoderamento do cliente para que ele possa ter essa autonomia na hora de abastecer, esse gerenciamento do abastecimento, depois tem um histórico do que ele abastece, a questão também
a tecnologia embarcada, né? E já vem de fábrica, ou seja, não é uma coisa adaptada, uma coisa já vem embarcado nos veículos. Parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa, parabéns também pela Stellantis por esse trabalho, que eu achei uma casadinha muito bem feita. E se quiser deixar algum recado pessoal, que de repente algum revendedor que está pensando em colocar algum sistema de fidelidade, fica à vontade de poder falar com o pessoal e despedir também. Tá, primeiramente, obrigado, tá, Jonathan, por ter vindo aqui, né, nos visitar. A honra de ter você aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente vem construindo. E eu queria deixar um recado para os revendedores, né? Quando a gente traz essas soluções de fidelidade, a gente não está pensando simplesmente na fidelização do cliente em si, no loyalty. A gente também está trazendo o cliente para o pulso. A gente é a primeira empresa de fidelidade que a gente quer trazer mais venda para quem é cliente nosso. Então a gente tem uma preocupação com isso. Excelente. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria, obrigado pela atenção aqui. E pessoal, é isso. Vamos continuar rodando a feira aqui, mas vale a pena depois consultar Pontua X na rede social, @Pontua_X. Pontua_X? Para poder bater um papo com o pessoal e conhecer um pouco mais dessa ferramenta que eu achei simplesmente fantástica, viu? Valeu, tamo junto. Obrigado. Obrigadão, cara.